Você está sentindo falta de algum irmão hoje aí? Manda mensagem para ele em nome de Jesus durante essa semana. Abre tua Bíblia comigo em João capítulo 12. Perceberam que eu estou pregando 2 vezes seguida? Olha só, Deus é bom. João 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Quem trouxe sua Bíblia? Crente. Bíblia de papel. Vamos ver se a gente vai achar uma aqui. Uma Bíblia, 2 Bíblias de papel, 3 Bíblias de papel, 4 Bíblias de papel. Glória a Deus. João 12, versículo 1 até o 8. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, olha como é profético. Faça as contas daqui até sexta-feira da Páscoa. Quantos dias nós temos? 6 dias. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Sou grato, Jesus, porque o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias a respeito disso, e eu quero que nessa noite, Jesus, essa palavra possa realmente fluir nesse lugar e que abra o nosso entendimento, Pai, para que a gente possa receber uma porção do céu nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Gente, quem sentiu falta um pouquinho aqui do intervalo no meio do culto? Né? Então, a gente quer que vocês comecem a chegar antes, 5h30, para a gente ter esse momento de comunhão, e a gente confraternizar, e a gente ter esse momento junto, amém? Mais esse recadinho, então. Esse texto de João, capítulo 12, bem conhecido, muito lido, tipo, dentro da igreja, todo mundo conhece esse texto, mas algo que me fez pensar nesse texto foi a respeito de uma adoração extravagante que aquela Maria estava tendo, Maria, irmã de Lázaro, e Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado, então entra dentro desse contexto. Maria estava extremamente, talvez, tocada, e teve toda essa situação aqui que nós acabamos de ler, onde Maria, de forma extravagante, tem uma adoração a respeito de Jesus, colocando ali o perfume, lançando o perfume aos pés dele. Mas quando a gente olha esse cenário, essa cena desse texto que a gente acaba de ler, talvez, se nós trouxermos para a nossa realidade de hoje, se a gente trouxer para o nosso contexto, para aquilo que a gente está vivendo como igreja desses dias, a gente possa se perguntar: para que tanta expressão? Para que se doar tanto assim? Para que doar tanto do seu tempo? Para que tanta disposição? Porque se você for perceber a cena, ela é uma cena um tanto quanto estranha. Jesus estava reunido na casa de Maria e Marta, junto com seu irmão. Ali, alguns fariseus também estavam, né, provavelmente vendo aquela cena, toda essa situação acontecendo. E as pessoas, os discípulos de Jesus, junto ali também. E você fica se perguntando: para que tanta disposição? Para que fazer essas coisas? E o próprio discípulo de Jesus também pensou isso. E às vezes, quando nós estamos na nossa realidade hoje, nos nossos cultos, nas nossas realidades, no nosso contexto, você viu? Deu até um para chegar chegando, né? Tipo assim, no nosso contexto. Agora. Obrigado. Olha como ficou mais bonita a minha voz agora, mais bela. Graças a Deus. Então, quando você pensa nessa realidade daquilo que está acontecendo aqui,
E você pensa no nosso contexto como igreja, como corpo de Cristo. E às vezes a gente mesmo se questiona: por que aquele irmão se doa tanto? Para que ele faz tanto? Para que ser tão expressivo? Para que isso? Para que tanta coisa assim? Aí a gente se pergunta, não adianta, crente, você perguntar e dizer que nunca fez isso. Para que? Não pode ser um pouco mais normal? Será que você não consegue ser um pouco mais normal? E eu me lembro, eu vou contar aqui, mas isso não é para ser ruim. Mas eu me lembro com o meu sogro, Vilmar, eu lembro que uma vez ele falou para mim e para a Gil assim: por que vocês são tão radical assim? E na verdade, talvez a pergunta dele, não sei se ele entendeu a pergunta que ele fez para nós, mas naquele dia eu saí feliz. Eu pensei: eu gosto de ser radical. Eu gosto de ser radical. Eu gosto de entregar a minha vida para Cristo de forma radical. Eu gosto de ser intenso nisso que eu estou fazendo. Então, ser intenso era talvez a palavra de Maria aqui expressando a sua adoração para Jesus. Talvez não tenha uma outra palavra que definisse ela que não fosse intensidade. Vocês concordam comigo? Amém? Vocês estão aqui? A verdade é que Maria tinha na mão dela algo que era extremamente valioso. E ela não precisava, ela não precisava quebrar o perfume e lançar aos pés de Jesus. Ninguém pediu nada. Ninguém falou nada, os discípulos estavam ali, Jesus já estava na casa dela. Cara, você imaginou já a cena, Jesus entrando na sua casa? O que você faria se Jesus entrasse na sua casa? Sabe, o Ju até uma vez falou, o pastor tem uma oração, e eu literalmente tenho essa oração. Eu oro constantemente, eu falo: Jesus, entra na minha casa. Quando eu estou no meu escritório, lá na minha salinha de oração, onde eu estudo, trabalho, faço tudo. E eu oro lá, eu falo: Jesus, entra na minha casa. Eu fico com um olho aberto e um fechado. Eu falo: mas Jesus, se o Senhor for vir, vem devagar para eu não me assustar, que vai que dá um treco, né? Vem devagar para eu não me assustar, porque aí você pede coisas e vai que Jesus vem e entra na tua casa. Você sabia que isso pode acontecer, literalmente, Jesus entrar dentro da sua casa? E aparecer mesmo, porque biblicamente ele já apareceu várias vezes. Então eu faço essa oração, mas um olho aberto e um fechado, esperando tudo isso. Mas o fato é que Jesus entrou dentro da casa de Maria e de Marta, e Maria não precisava expressar a sua adoração com tanta intensidade assim, mas por amar ao Senhor, por desejar tanto Ele, por valorizar tanto Ele, tudo que Ele havia feito até agora na sua vida, ela expressa o seu amor ao Senhor, derramando tudo que ela tinha. E sabe outra verdade? A outra verdade é que nós temos também muitas coisas. Nós temos um monte de coisa que tem valor para nós. E será que de alguma forma a gente pode expressar a nossa adoração ao Senhor com aquilo que nós temos? Quanto tempo? Sabe qual é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje na vida? Se chama tempo. Tempo. Todo mundo quer viver mais. Todo mundo quer que o tempo tenha mais de 24 horas. Todo mundo quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Todo mundo deseja mais tempo. E quanto tempo nós dedicamos ao Senhor? Quanto tempo na nossa semana é dedicado ao Senhor? Sabe quando vem aquele relatório? Não sei, no meu vem um relatório semanal. Você utilizou nesta semana, em média, tantas horas do seu dia você gastou nesse negócio aqui. Aparece para vocês também? Já pensou se Jesus fizesse um relatóriozinho para você durante a semana? Quanto tempo você gastou comigo essa semana? Quanto tempo foi dedicado a mim e somente a mim essa semana? Quanto tempo você expressou a sua adoração, o seu tempo, a sua vida? Você dedicou disso, aquilo que tem mais valor? E a pergunta que não quer calar é: será que a gente ama mais Ele ou a gente ama mais o que Ele pode nos dar? Será que a gente ama mesmo Jesus ou será que a gente ama aquilo que Ele está nos dando? Porque tudo é dele. Será que a paixão por Jesus me faz entregar tudo? O perfume que Maria tinha, se você for ler biblicamente, se você for ler os comentários, valia 300 denários, o que equivalia a um salário de um ano inteiro. Pega o seu salário aí de um ano inteiro
e vem num culto e derrama aos pés do Senhor e joga assim e fala assim: está aqui, Jesus, esse é meu salário do ano inteiro. A verdade é que Maria tinha uma segurança diante das mãos dela, um perfume que ela poderia vender e dizer: eu tenho meu sustento durante o ano inteiro. Mas Maria estava disposta a abrir mão de coisas, e não era um bem. Maria estava disposta a abrir mão da sua segurança, porque estava apaixonada por Jesus. Entenda uma coisa, Maria estava disposta a abrir mão da segurança dela por amor a Jesus. Será que a nossa paixão por Jesus está disposta a mexer as suas estruturas e as suas mentalidades e a sua segurança que você criou? Porque a de Maria, de alguém extremamente com uma adoração extravagante, a de Maria mexeu. E Jesus disse que aquilo tinha muito valor para ele. Mexeu as estruturas de Maria, mexeu com a segurança dela, mexeu com tudo que ela tinha. Ela acabou de desperdiçar aos olhos do discípulo chamado Judas Iscariote. Quando você pensa que alguém está desperdiçando a sua vida, porque ela está dedicando a sua vida ao Senhor, você se torna com alguém semelhante a Judas Iscariote. Você já pensou nisso? Pra que tanto assim, cara? Pra que fazer tudo isso? Pra que largar toda a sua segurança que você tinha de vida? Olha, você podia... Jesus, eu te amo mais do que isso tudo aqui. Alguns anos atrás, eu me lembro que eu estava lá morando em Campina Grande do Sul e a gente estava tendo um tempo de louvor com os jovens dentro da nossa casa. E a gente ali cantando, tinha um quartinho lá em cima. E aí a gente cantando, e a gente estava cantando uma música dizendo assim: Senhor, te amo mais que o ouro, mais que... esqueci como é que é. Mais que a vida, mais que a mim. Era basicamente isso. E aí a gente tinha pedido uma pizza no meio do caminho. Enquanto a gente cantava, a gente falou: vamos pedir a pizza. Quando a gente terminar esse momento da adoração, a gente come a pizza. Só que a gente não contava com a astúcia de que o Espírito de Deus desceria naquele lugar. E aí, de repente, no meio do caminho chegou a pizza. E o interfone toca, daí alguém desce para pegar. Eu sou bom de efeitos especiais, né? Tocou, alguém desceu, a gente parou de cantar, pagamos a pizza, pegamos, e o pessoal falou assim: vamos descer para comer? Na hora que eu pensei em descer para comer, não tinha problema nenhum descer para comer, gente. Pelo amor de Deus, zero problemas descer para comer. Mas o Espírito de Deus falou assim comigo: eu achei que vocês estavam cantando que vocês me amavam mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a mim mesmo. Mas mais do que a pizza você não consegue? Porque eu pensei: ouro eu não tenho, prata eu não tenho, minha vida não está sendo pedida especificamente, mas a pizza vai esfriar. E naquela hora eu falei para as pessoas, eu disse assim: será que a gente não consegue ficar mais um pouco mesmo se a pizza esfria? Isso se chama paixão. Isso se chama dedicação, ouvir a voz do Espírito. Pastor, então se eu estiver orando e bater fome, eu não posso descer e comer um pão? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus quer o seu coração, a sua vida por completo, a sua devoção por completo. Ele quer a sua segurança. Não dá mais para se segurar nos seus perfumes de 300 denários e dizer: Senhor, eu tenho todas as coisas sustentadas na minha mão. Cristo sustenta todas as coisas. É sobre isso. Não dá para viver seguro, escondidos nos nossos castelos, ou não expor o nosso amor ao Senhor. Não dá para permanecer sempre escondido sem expor a nossa adoração ao Senhor. Sabe quando eu me lembro da passagem de Pedro, quando Jesus havia sido preso, e Pedro dizia: só por cima do meu cadáver alguém vai te matar? Jesus, eu nunca vou te deixar. Quem lembra disso? Quem já fala isso? Já pensou? Jesus, nunca te deixarei. Jesus, para te matar só se me matasse. Eu sou o cara, eu sou o bichão. E no momento que Pedro encontra aquela situação, a profecia de Cristo acontece e diz assim: olha,
os discípulos saíram, se dissiparam. E aí Pedro, lá escondido atrás das fogueiras, e fica lá, será que vão me reconhecer? Eu estou vendo toda aquela situação. E a verdade é que Pedro queria ser o líder, queria ser o cara, era o cara que disse que ia levantar a igreja, que amava Jesus mais do que tudo, mas até que a situação apertou. E quando a situação aperta, a gente espana. E quando a gente deixa de nos expor, quando a gente deixa de expor a nossa adoração ao Senhor, quando isso nos custa alguma coisa. Mas será que para Jesus não custou nada? Será que para Jesus não custou nada para você estar aqui hoje? Será que Jesus não calculou o custo para que você tivesse vida? Será que Ele não calculou no momento da oração? E eu não estou falando do Getsemane, eu estou falando desde quando Ele criou a fundação, porque antes da fundação do mundo, Ele já era o cordeiro que estava sendo indicado para morrer. Eu não estou falando no Getsemane, porque no Getsemane Ele já tinha decidido que Ele iria para a cruz. Será que Ele não calculou o custo lá atrás e disse, será que vai valer a pena morrer pelo Edson, cara? Será que vai valer a pena todo esse sacrifício? E a verdade é que às vezes a gente se pega pensando, será que vale o meu sacrifício de ir no culto? Será que vale o meu sacrifício de orar todos os dias? Será que vale o meu sacrifício de ler a palavra todos os dias? Meu irmão, isso não tem nada de benefício para Jesus, a não ser para você. Jesus fez um esforço gigantesco para ter você. Você está achando que está abrindo mão de muita coisa para ter Cristo. Está invertendo a situação. A gente precisa se apaixonar mais por Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho, no Mateus 13, você vai ver que o Evangelho, ele é o reino dos céus, é semelhante a alguma coisa. Você vai ler lá depois. Mateus 13 vai dizer que o Evangelho é sempre semelhante a alguma coisa. Mas tem uma coisa lá que Jesus fala, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. E quando esse homem encontrou esse tesouro, ele começa a negociar todas as coisas que ele tem para obter esse tesouro. Será que a gente está negociando todas as coisas para obter esse tesouro? Ou será que a gente está negociando o tesouro para ter as coisas desse mundo? Porque às vezes a gente precisa pensar, será que tudo que eu tenho feito na minha vida está negociando para que eu ganhe esse tesouro, para que eu encontre esse tesouro? Ou será que eu estou negociando a minha vida para me distanciar desse tesouro? A igreja de Jesus perde a paixão por Ele, e se perder a paixão por Jesus, a gente perde a peça fundamental do que é o Evangelho. Tem gente que pensa assim, e o que eu estou falando nessa noite é sobre paixão por Jesus, se você não entendeu ainda. Eu estou falando sobre paixão por Jesus. Porque eu acredito ainda que haverá uma geração que é apaixonada por Jesus. Eu acredito, você acredita? Eu acredito numa geração que ainda vai se apaixonar e dizer, eu posso perder tudo. Antes de começar o culto, nós estávamos lá no nosso momento de intercessão e um dos pedidos de intercessão que o Ju fez foi, vamos orar pela igreja da Síria que está sendo perseguida. Nós estávamos intercedendo pela igreja da Síria porque eles não podem se reunir como nós podemos. Nós estávamos orando pela igreja da Síria porque eles não podem pregar e anunciar o amor de Cristo como nós podemos com clareza. Nós estamos com o microfone dizendo a todo mundo, Cristo ressuscitou e nos ama e deseja a gente, e ninguém vai subir aqui e vai matar a gente por causa disso. Enquanto tem um povo que se declarar o seu amor ao Senhor, vai ser morto imediatamente. Será que a gente consegue se expor nesse nível? Será que nós temos paixão pelo Senhor a esse nível? A gente diz que a igreja madura é aquela que perdeu a paixão e tem conhecimento bíblico, e é bom a gente ler a palavra, estudar a palavra. A gente diz que a igreja madura é essa. Mas a igreja que está morrendo por Cristo é aquela que está apaixonada por Ele. A gente perdeu a paixão por Jesus. A gente não sabe o que é amadurecer no Evangelho.
A gente entende algumas coisas e diz: não, agora eu sou maduro na fé. Eu não sou mais como aquele irmão que pula, que grita, ou que está toda hora servindo o Senhor, ou que... Veja, eu sou maduro. Vamos pregar. Aleluia. Vai chegar? Não vai chegar. Aleluia. Então, na verdade, a paixão preservada garante que nós não iremos nos perder e deixar a gente mecânico e trivial. Porque, com eco? Trivial. Agora cortaram meu negócio. A gente não pode tratar o Senhor mais como uma peça do nosso dia. A gente precisa tratar o Senhor como o fundamento do nosso dia. Acordar e dizer: Senhor, bom dia. Quem dá bom dia para Jesus, gente? Bom dia, Jesus. Ele é uma pessoa. Eu estou apaixonado por Jesus. A paixão por Jesus faz ansiarmos por algo constantemente que nós não temos ainda por completo. Entenda essa frase que eu estou te dizendo. A paixão por Jesus faz ansiarmos por algo constantemente que ainda não temos por completo. Você entende isso? Você não tem tudo ainda que acontece no reino de Deus. O reino de Deus ainda não veio. O reino de Deus por completo ainda não aconteceu. Existe algo aqui que a gente fala na teologia que é o reino agora e o ainda não. O reino de Deus já veio em partes, o Senhor já veio, já estabeleceu. E Ele diz que nós seríamos conhecidos pelo amor uns aos outros, pelo amor ao Senhor, pela paixão que nós temos. Mas ainda não, ainda tem algo que não aconteceu, ainda tem algo que está por vir, e Ele, quando vir, vai governar sobre tudo isso, o reino vai acontecer. Em partes a gente já conhece essas coisas, mas há algo dentro de nós, e precisava ter algo dentro de nós, que fica ansiando constantemente. Eu vou buscar até que isso aconteça. Sabe quando você sabe que existe algo, e você sabe que esse algo, você sabe até quando vai acontecer esse algo, mas é tão bom que você continua buscando, achando que isso vai acontecer. Cara, quem já foi tocado por Jesus aqui alguma vez na vida, pelo amor de Deus? Você lembra daquele dia que você foi tocado? Você lembra com clareza, cara, com uma paixão, daquele dia que você foi tocado por Ele? E sabe, naquele dia que você foi tocado por Ele, você fica buscando aquele toque de novo, e você vem num culto e você se derrama ao Senhor e dizendo assim: Senhor, não dá para fazer aquele toque de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Foi aí que o José Júnior fez a música: Pois se hoje me tocas. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu? Aleluia. Esse irmão é bom. Opa. Então a gente fica constantemente buscando por aquele toque de novo, ansiando pela presença do Senhor. O que será que João viu na ilha de Patmos? Agora, o mais impressionante não é o que João viu na ilha de Patmos. Para quem não sabe, João é o discípulo de Jesus que teve a revelação de Apocalipse na ilha de Patmos. O que será que João viu na ilha de Patmos que o fez cair no chão? Mas o mais impressionante não é só saber o que João viu na ilha de Patmos. O mais impressionante é saber que ele permaneceu até a ilha de Patmos. Ele permaneceu buscando por algo que ele não tinha visto com clareza ainda. Ele tinha visto Jesus. Ele tinha recebido talvez muitos toques de Jesus. Ele tinha recebido talvez muitas palavras de Jesus. Mas ele guardou uma paixão de dizer assim: eu sei que aquelas palavras que ele disse são verdadeiras, e eu estou inteiramente apaixonado por essas palavras que ele me disse. Eu estou inteiramente apaixonado pela vida que eu tive com ele.
E aí ele permanece naquele lugar. E a paixão de João é progressiva, constante. O que será e como foi que Jesus te tocou, que você precisa acender de novo essa paixão? A gente, para amadurecer, você não precisa perder a inocência da paixão. Não, agora eu sou um crente maduro demais. Cuidado, porque quando fica maduro demais, cai. Quando fica maduro demais, cai. Não dá. A gente precisa de novo daquela paixão genuína. Eu tenho orado, eu falo, Jesus, me deixa me apaixonar de novo. Eu fico vendo alguns vídeos lá de 2000 e bolinha, quando tinha gente aqui da frente que não era nem nascido. Não é? Daquele tempo que esses aqui não eram nascidos. Eu tinha 3 anos de idade, mais ou menos, ali. 2003, 3 anos. E eu me lembro, oh Jesus, vai me dando graça. E eu me lembro de ver aquilo, e eu fico assistindo e reassistindo, e eu falo, eu era esses caras apaixonados. E a gente vai comprando livro, vai lendo livro, vai vendo coisas, vai crescendo em coisas, e aí o Espírito de Deus vai ficando assim, não, eu já sei, Jesus, eu já sei como que faz essas coisas. E a gente perde o desejo de amar o Senhor de forma genuína, como aquela mulher Maria, que genuinamente, mesmo conhecendo Jesus, entra e se derrama aos pés dele e unge o Senhor e começa a limpar o seu pé com os cabelos. Você imagina essa cena? Como será que a gente consegue aumentar a nossa paixão por Jesus? Será que ficou antiquado amar a Jesus de forma apaixonante, cara? Porque ser crente ultimamente tem sido quase que um hype. Ser o quê? Eu sou crente. Eu não vou nem falar o resto. Porque tinha aquele ditado, né? Aqui não pode. Ah, Jesus. Para com isso, gente. Vocês ficam me tirando a concentração. E aí, cara, será que tá fora de moda, cara, ser apaixonado por Jesus? Será que tá fora de moda vir para um culto e a gente chorar na presença do Senhor? Será que tá fora de moda a gente vir para um culto e se derramar na presença do Senhor? Será que tá fora de moda as mulheres virem de maquiagem e sair igual o panda depois, assim? Porque me parece que a gente está certo demais, às vezes. Me parece que a gente está tipo, não precisa ser tão intenso assim. E sabe quando eu lembro sobre ser intenso? Eu me lembro de uma frase de um cara que eu gosto muito, do Leonard Ravenhill, que era um grande avivalista. Depois você lê uns livros dele, aí você vai vendo aí. E eu me lembro que ele fala que ele era conhecido no céu, mas existia uma placa dele no inferno dizendo, esse aqui nós queremos caçar. É isso. Eu quero ser tão apaixonado por Jesus que o céu me conhece, mas o inferno também me conhece, que fala, esse cara está atrapalhando o reino das trevas na terra. Será que tem alguém atrapalhando o reino das trevas? Porque se você não estiver atrapalhando em nada o reino das trevas, se você não estiver incomodando como aquela Maria, se você não incomoda alguém que não consegue ser radical, se você não incomoda ninguém. Esses dias o Iron mesmo me falou. Olha lá, o Iron tá lá. Tá escutando aí, Iron? Amém, glória a Deus. Iron falou que mandou mensagem pro irmão dizendo que vamos para a igreja. E aí o irmão disse para ele, cara, não quero. Larga a mão, eu não quero. Falei, Iron, só ora agora. Entrega na mão de Deus. Mas é porque a gente precisa falar. A gente precisa incomodar alguém. A gente tá certinho demais, cara. A gente vem para a igreja, a gente fala, pastor, prega 40 minutos e vamos embora. Abençoa minha semana aí, tá tudo certo.
Mas será que tem alguém, cara, disposto a vir correndo assim na frente e falar: Jesus, pega a minha vida e acaba comigo? Será que a gente está disposto a viver isso? A gente precisa se expor mais. Para ter mais paixão por Jesus, a gente precisa se expor para que haja compreensão da natureza de quem Jesus é. E quem conhece Jesus, a natureza de Jesus, vai ser apaixonado por Ele. A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente na superficialidade do Evangelho e fala assim: eu não sou tão apaixonado assim por Jesus. Você tem visto Jesus? Ele tem ido na sua casa? Ele tem visitado você? Você tem chamado por Ele dentro da sua casa? Você tem lido a palavra dEle junto com Ele? Vamos fazer o nosso relatório da semana para ver quanto que a gente tem lido da palavra. Tem os irmãos que vão dizer que o relatório está dando alto porque a Bíblia dele é no celular. Aleluia. Diz amém, gente, amém. Glória a Deus. Jesus faz um convite para nós, a expressão aonde não é um local adequado para se expressar de forma extravagante. Jesus faz um convite para nós: seja um adorador extravagante num local aonde não é favorável ser. Eu vou ler o texto de Lucas capítulo 7, se você quiser abrir junto comigo, Lucas capítulo 7, versículo 36, você vai ver que existiu uma outra mulher, tão apaixonada também quanto Maria, que fez algo muito semelhante, e não é a mesma Maria, não é a mesma pessoa. Lucas capítulo 7, versículo 36, ele vai dizer assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Quem foi que convidou Jesus para entrar na casa? Foi o fariseu. Vai vendo, a casa é do fariseu. Eis que uma mulher da cidade, ninguém sabe se ela foi convidada ou não para aquele lugar, mas uma mulher da cidade, olha a definição da mulher: pecadora. Poxa vida, não tinha uma descrição melhor. Quem é você? A mulher da cidade pecadora. Poxa vida. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é essa mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Cara, imagina Jesus, cara, agora essa cena. Você convidou Jesus para dentro da sua casa, entra uma mulher intrusa, pecadora, faz um cenário desse daí, e na hora que a situação está se desenrolando, você pensa que Jesus vai corrigir ela. Jesus se dirige para o cara que convidou ele e fala: tem uma coisa para te dizer, olha bem no meu olho que agora você se lascou. Ele respondeu: diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não é nem o rosto, é os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés.
Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Uma mulher pecadora entra na casa de um fariseu que era doutor da lei. Ela não se importa com a situação que estava acontecendo. Não me importa, a casa é minha, não sei, não quero saber. Jesus está sentado à mesa, a única descrição era essa: Jesus estava à mesa. Ela entrou dentro daquele lugar, pegou o vaso e derramou e começou a lavar os pés de Jesus e a enxugar com o cabelo. Jesus não corrige uma pecadora, Jesus perdoa o pecador. Jesus corrige o fariseu. Sabe de uma coisa, talvez algumas pessoas pensem assim: paixão por Jesus, expressar o meu amor ao Senhor. É que eu não sou expressivo, é que a minha personalidade. Deixa eu te dizer uma coisa: a paixão por Jesus não é um traço na nossa personalidade, é a realidade de quem conhece Jesus. Não tem a ver com um traço de personalidade. Eu sou mais retraído, eu também sou mais retraído. Você me viu na adoração? Eu estava ali, quietinho. Agora, né? Esses dias eu estou mais quieto, né? Glória a Deus. Mas a questão é que a nossa adoração ao Senhor não é um traço da nossa personalidade. Jesus não critica a mulher, porque Ele não se importa para que aquela mulher se achegue a Jesus. Ele não se importa com o pecado dela. Jesus não se importa com o seu pecado se você estiver afim de se achegar a Ele na mesa. Jesus não se importa, porque Ele vai te dizer que se você se achegar nesse lugar com paixão e querendo se achegar a Ele, Ele vai te dizer: perdoado são os teus pecados. Aquele fariseu não conseguia perceber que ele precisava ser perdoado. Aquele fariseu não conseguia perceber que ele não amava o Senhor. Aquele fariseu não conseguia perceber que ele não era apaixonado por Jesus. E a única intenção de um fariseu chamar Jesus para dentro de casa era para tentar fazer ele pecar, para ver se Jesus cairia em alguma coisa. A única intenção de alguém que vem num culto que não seja para adorar o Senhor é para ficar observando quem está sendo radical demais, quem está se expressando demais, quem está fazendo alguma coisa demais. Então toma cuidado, que se você for só um observador, tome cuidado. Você é aquele que fica determinando: esse adora, esse não adora, esse faz, esse não faz, esse merece, esse não merece. A igreja de Jesus não é para isso. A igreja de Jesus é para encontrar Ele nesse lugar em comunhão e a gente derramar aos pés dEle e dizer: Senhor, eu preciso ser perdoado, porque quem muito foi perdoado, muito ama. O seu papel não é julgar, o seu papel é amar. A gente deixa de amar quando a gente perde a paixão por Jesus. Mas aquela mulher percebeu que ela precisava ser perdoada. Será que a gente está percebendo que nós precisamos ser perdoados? Porque quando a gente se esquece que a gente precisa ser perdoado, você se torna extremamente arrogante, orgulhoso, e está dizendo: eu, Senhor, o Kaique precisa, eu não. Olha como eu tenho sido santo diante do Senhor. Olha como eu tenho sido bom diante do Senhor. Olha como a minha vida é boa diante do Senhor. Mas, Senhor, perdoa aquele pecador. Você perdeu a paixão por Jesus. E Jesus não está querendo a tua adoração porque Ele é carente. Jesus não está carente. Jesus não é carente igual nós, que a gente precisa toda hora de um abraço, a gente precisa toda hora de um toque. Jesus não é carente, cara. Jesus quer que você adore a Ele porque Ele quer te tornar semelhante a Ele, transformar a sua vida a partir da adoração. Agora, quando a gente fala sobre ser extravagante, entenda algo. Meu irmão,
Eu vou usar essa palavra, mas não é essa palavra que deveria usar. Mas só para você entender. O evangelho não é uma religião para quem não quer ser extravagante, para quem não quer ser apaixonado. Não é uma religião para ser normal. Como que você vai ser normal, meu irmão? Sabendo que Jesus nasceu dentro de uma barriga de uma virgem. Como que você vai ser normal achando que Deus criou Adão do pó da terra e uma serpente falou com a Eva? Como é que você acha que o evangelho é ser normal? E aí você critica o irmão que está sendo extravagante demais. Não, porque é demais. Passou do ponto. A gente vive num evangelho sobrenatural. A gente vive num evangelho que a gente acredita nas coisas do Espírito. E a nossa adoração vem do Espírito. E às vezes o nosso espírito quer gritar. Às vezes o nosso espírito quer cantar. Às vezes o nosso espírito quer pular. Às vezes o nosso espírito quer cair no chão. Às vezes a nossa alma, o nosso espírito se junta e fala: vamos chorar na presença de Deus, vamos chorar. E fica lá assim. Mas tem uns crentes que eu vou te dizer. Tem uns crentes que a única alegria dele é quando ele lembra da vida passada dele e fica falando assim: nossa, antes de Cristo eu era tão feliz. Nossa, eu era feliz e não sabia. Ô crente, se você já usou essa frase, você não encontrou a verdadeira alegria no Senhor. Você não sabe o que é se derramar aos pés de Jesus e Ele tocar na tua vida. Você não sabe o que é vir num culto e a presença do Senhor descer nesse lugar e você dizer: Senhor, que presença é essa? Como eu me sinto perdoado, como eu me sinto amado. A gente precisa celebrar mais Jesus ao invés de pensar em coisas que precisamos renunciar para Ele, para viver com Ele. Tem gente que fica calculando toda hora: se eu seguir Jesus eu vou ter que renunciar a isso, se eu seguir Jesus eu vou ter que renunciar aquilo, mas se eu seguir Jesus eu também vou... Meu irmão, Jesus. Aí a pessoa fica triste porque precisa renunciar a algo. Você acha mesmo que Maria e essa mulher pecadora pensaram no custo das renúncias que elas tinham que fazer? Você já se apaixonou por alguém? Já? Já fez loucura? Eu, quando comecei a namorar com a Gil, eu ia buscar ela às vezes, antes de namorar, eu já ia buscar ela na escola, no instituto. E aí eu ia lá, fiquei 1 ano nessa labuta, 2005 inteiro. Hoje não temos mais crentes tão perseverantes assim. 2005 inteiro até o ano de 2006, todos os dias indo buscar ela, e ela pensa que às vezes eu não via, ela se esquivando no meio da galera, indo embora para eu não ver, que não queria falar comigo, mas eu pensava: eu sou mais perseverante. Teve dias que eu não tinha dinheiro, ou aí a gente almoçava junto. Tinha dias que eu só tinha dinheiro para comprar o pastel, e aí comprava o pastel e ia embora de pé até em casa. Tudo porque eu almejava ter um tempo com ela, para que talvez, pode ser que quem sabe ela gostasse de mim, para que pode ser talvez que ela namorasse comigo. Nessa expectativa de fazer algo, renunciar a algo, para que talvez o Senhor toque na minha vida. Será que vale a pena você renunciar de algumas coisas por Jesus? Porque você está apaixonado por Ele. Mas Senhor, é o meu salário do ano inteiro. Mas Senhor, é o meu tempo. Mas Senhor, é 1 hora a mais de sono. Mas Jesus é um dia da semana. Mas Jesus, agora é 2 dias da semana. Ah, Senhor, não vai dar. A gente pensa que a gente está fazendo muito esforço, cara.
a gente pensa que a gente está fazendo demais. A gente se acha quase o crente super-herói. O cara faz o checklist, ele fala: orei 7 dias da semana. Eu li a Bíblia todos os dias. A cada dia eu dediquei 10 minutos a mais. Eu fui na igreja sexta e domingo, eu fui na São House terça-feira. E aí você começa a fazer o checklist e fala: eu sou bom. Que bom que eu não sou como aquela mulher. Você acha que isso é demais? É você estar tentando calcular talvez uma coisa como se o seu passado ainda fosse muito bom e falasse assim: Jesus, eu estou fazendo tudo. E se o Senhor não me tocar do jeito que eu espero que toque? E se o Senhor não fizer o que eu estou esperando que o Senhor faça? Fique o Senhor sabendo que eu vou voltar para a minha vida lá de trás. Que vida! Que vida! Que vida você tinha antes de Cristo? Alguém pode me dizer que vida tem antes de Cristo? Não tem. Então a adoração de Maria e a minha adoração não é porque eu fui obrigado, mas é porque eu tenho um coração sincero de alguém que foi perdoado por Jesus. Quem é perdoado? Quem foi muito perdoado? Eu fui muito perdoado. Eu tenho uma obrigação na minha vida de amar mais do que todo mundo. Eu tenho uma obrigação dentro de mim. Eu preciso amar mais do que todo mundo. Desculpa, eu preciso amar mais do que você ama Jesus. Eu tenho que amar mais Jesus, porque eu fui muito perdoado. A hora que eu começar a pensar que você precisa amar mais Jesus porque você foi mais perdoado do que eu, meu irmão, você está começando a entrar por um caminho que está errado. A gente precisa começar a caçar a presença de Jesus. Aonde Jesus estiver, eu vou também. Aonde Ele está, eu vou também. Eu e a Gil, a gente fica brincando em casa. Na verdade, sou mais eu que vou atrás dela do que ela atrás de mim. Ela desce na cozinha, daí eu desço lá. Daí ela desce para a sala, assim, para ler a Bíblia na sala. Daí eu desço com a minha Bibliazinha na sala também. Daí eu falo assim: nossa, você não aguenta ficar sem mim mesmo, né? E fica eu lá, indo de um lado para o outro. A gente precisa caçar Jesus assim, cara. A gente precisa ver aonde está o perfume de Jesus. Aonde está? Aonde que Ele está? Eu quero ir. Eu quero acabar essa mensagem dizendo para você: você tem 3 opções. Você tem 3 opções. Ou você vai ter uma paixão exposta como a dessas mulheres e não vai se importar com nada que está acontecendo na sua volta. E você vai dizer: Jesus, eu quero ser radical. Eu quero adorar o Senhor de forma extravagante. Ou você vai tentar ser meio esconderijo. Sabe assim, você fala: seria bom, mas é melhor uma adoração ao Senhor meio velada, meio escondida. Ou você pode ser a terceira pessoa, sem paixão nenhuma. O Ministério de Louvor pode vir, se vocês quiserem cantar, pode vir. Você vai precisar escolher o caminho que você quer seguir. A nossa expressão de adoração, eu quero te dizer uma coisa. A nossa expressão de adoração não é só o levantar das mãos no meio de um culto, cara. Mas é um posicionamento sério diante do Senhor. Não é só gritar. Não é só deixar a gente ser tocado pelo Senhor aqui no culto. Mas é a sua vida ser totalmente transformada. Sabe, a principal coisa que você precisa saber hoje aqui é que Jesus está nesse lugar. Você não precisa saber de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de uma coisa: saber que Jesus está aqui. Feche seus olhos nesse momento. Você tem certeza que Jesus está nesse lugar? Eu
tenho convicção de que Jesus está nesse lugar. Aqui não é uma casa de Simão, de um fariseu, mas é a casa do Senhor. E nós convidamos Ele para estar nesse lugar. E eu não sei você, mas eu preciso ir num lugar onde eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso ir para um lugar onde eu preciso render a minha vida aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu fui muito perdoado e eu preciso amar muito. Jesus, aumenta a minha paixão. Eu achei que ser apaixonado pelo Senhor era uma coisa. Eu achei que paixão era uma coisa de criança, imaturo. Mas eu estou percebendo, Jesus, que eu preciso me apaixonar de novo pelo Senhor. Eu quero que a gente gaste alguns minutos aqui nessa noite. Se você quiser se render ao Senhor e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu acabei de pregar sobre uma mulher extremamente extravagante. Eu quero que você perca toda a sua vergonha nesse momento. Se você precisa de Jesus, você pode vir aqui na frente. Você pode se ajoelhar nesse lugar e dizer: Jesus, eu preciso de você. Receba aqui, Jesus. Eu preciso de você. Meu perfume, minhas lágrimas. Quem muito foi perdoado, que vão muito ama. Senhor, levanta uma igreja que entende que é perdoada, Pai. Que o perdão de Jesus comece a cair sobre você nessa noite. Talvez você precise realmente orar e falar: Jesus, eu preciso de novo dessa paixão, Senhor. Jesus vai renovar sua paixão hoje nesse lugar. Será que tem pessoas que precisam dessa paixão por Jesus? Não dá para ser só mais um ritual. Não dá para ser só normal. Não dá para ser só normal. Eu fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso. Se você precisa de uma oração específica nessa noite, a respeito disso, a respeito de Jesus na sua vida, coloque a mão no seu coração se você precisa disso. Jesus está passando por você agora. Jesus está passando por você agora. Jesus está perdoando você agora. Jesus está perdoando você. A tua presença vale mais. Espírito de Deus, comece, Jesus, a tocar os corações agora. Não importa quanto você vai ter que renunciar, agora é o momento de você renunciar. Não tem mais a ver com o seu entendimento, com a sua performance, com aquilo que você sabe. Não tem mais a ver com isso. Não tem mais a ver com o que você consegue fazer. Você foi perdoado. Não há mais conceito humano, só há conceito de Deus agora. Só o Espírito Santo te tocando agora. Senhor, aumenta a paixão pelo Senhor agora, Jesus. Aumenta a paixão agora pelo Senhor. Aumenta a paixão, Jesus, agora pelo Senhor. E que ao se apaixonar, Jesus, comece a tocar agora, Jesus, nos corações.
Comece a tocar, Jesus. Jesus não está te tocando para você permanecer no pecado. Jesus está te tocando para você ser transformado nessa noite. Transformado por Ele. Lance os seus perfumes. Lance a sua segurança diante dEle. Lance a sua segurança que você tem. Qual é a segurança que você tem? Lance aos pés dEle. A presença vale mais. A tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Dá para ser mais radical, dá para ser mais radical. Dá para ser mais intenso com Ele. Dá para amar mais Jesus. Dá para se apaixonar mais por Ele. Eu quebro meu vaso. Dá para se dedicar mais para Ele. Ei, Espírito Santo, mais. Eu quebro Mais, meu Jesus. vaso. Eu quebro Mais. meu vaso aos Mais, teus Jesus. pés. Senhor, restaura as famílias aonde a Tua presença ainda não habita. Habite nessas famílias, Jesus. Eu quebro meu vaso aos Espírito Santo, entra nas casas agora, Pai, em nome de Jesus. Entra nas casas. Senhor, nós não temos mais medo. Nós queremos ir. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos ser mais intensos, Jesus. Nós não temos medo. Nós não temos medo. Nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos ir mais fundo. Seja encorajado a dedicar a sua vida a Ele. Se apaixone mais, ame mais. Se apaixone mais, ame mais. Se apaixone mais, ame mais. Faça um pouco mais de extravagância para Ele. Por favor, por favor, por favor. Jesus precisa levantar uma igreja extravagante. Tudo a ti, eu entrego tudo a ti. 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 Eu entrego tudo Sem a medo, ti. sem medo. Entrego No amor do Senhor não há medo. eu me rendo. Eu me rendo. Eu entrego tudo a ti. 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 Vamos terminar esse culto cantando isso. E eu entrego. tudo a ti. Você pode ficar de pé e vamos declarar isso como igreja. Erga suas mãos e vamos declarar isso. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. E eu entrego. Senhor, que essa oração seja verdadeira nessa noite, Pai. Entrego tudo. Faça essa oração ser verdadeira nesse lugar, Pai. Entrego tudo a ti. Nós confirmamos essa oração hoje aqui, Jesus. Confirmamos essa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Dê um abraço em 100 pessoas antes de você ir embora.